Olá, tudo bem? Nessa semana continuaremos falando sobre as classes de palavras. Vamos lá? Vamos relembrar. Todas as classes de palavras, todas as palavras que formam uma oração pertencem a uma classe de palavra gramatical específica e elas desempenham um papel dentro da oração, certo? Ao todo, nós temos 10 classes gramaticais. Nós vimos até agora os substantivos, os artigos, os adjetivos e os verbos. Na sequência, conheceremos mais algumas classes de palavras. Vamos conhecer então nessa aula os pronomes, os advérbios e as preposições. Vamos lá? Pronomes. Pronome é a classe de palavra, também variável, cuja finalidade é substituir ou acompanhar um substantivo. E eles se classificam em razão dessas funções, ou seja, dentro dos pronomes nós temos algumas classificações e essas classificações elas vão variar de acordo com o papel que ele está desempenhando ali dentro da oração. Vamos dar uma olhadinha. Os pronomes, eles podem ser classificados em pronomes pessoais, pronomes possessivos, pronomes demonstrativos, pronomes de tratamento, pronomes indefinidos, pronomes relativos e pronomes interrogativos. Vamos dar uma olhadinha como é que eles aparecem dentro das orações. Observem o exemplo que eu trouxe aqui. Ele gosta de futebol. Então, eu poderia ter escrito aqui, o menino gosta de futebol. Mas ao invés de eu utilizar o substantivo menino, eu utilizei o pronome pessoal ele. Então, aqui, olha só, nós temos um pronome que está substituindo um substantivo dentro da oração. Olhem o segundo exemplo. Esqueci minhas chaves na bolsa. Eu tenho aqui o substantivo chaves, e acompanhando esse substantivo, definindo esse substantivo, tenho o pronome minhas, que é um pronome possessivo. Então, está dizendo que as chaves, e quem são as chaves que eu esqueci? Minhas chaves, tá? Indica posse. E no terceiro exemplo, de quem é aquela mochila? Temos também o substantivo mochila e ele está sendo acompanhado aqui pelo pronome aquela. Então, nós temos um outro pronome, Nesse caso, um pronome demonstrativo. Não é essa mochila, é aquela mochila. Então, ele está demonstrando, está me mostrando qual é. Então, observem, nós temos 3 exemplos, E nos 3, os pronomes aqui, eles estão desempenhando funções diferentes, certo? Então, nós temos que ficar atentos a isso. Vamos lá. Assim como as classes de palavras vistas até agora, nós veremos a seguir outra que desempenha um papel também muito importante, o advérbio. Vamos lá. Advérbios. Mas afinal, o que é um advérbio? Advérbios são palavras que modificam, que intensificam um verbo, um adjetivo ou outro advérbio. Diferente das classes vistas até agora, os advérbios, eles são invariáveis. Então, eles não sofrem aquela mudança do masculino para o feminino, do singular para o plural, tá? Então, vamos relembrar. Os advérbios são palavras que modificam, que intensificam outras dentro da oração. Quem são essas outras? Os verbos, os adjetivos e também um outro advérbio. Vamos dar uma olhadinha nesses exemplos para depois vocês entenderem
essa relação que eu disse. Mas antes, olhem aqui. De acordo com a situação em que eles são empregados nas frases, os advérbios eles podem ser classificados em. Então vamos lá. Modo, intensidade, lugar, tempo, negação, afirmação e dúvida. Então, de acordo com o emprego dele dentro da oração, nós temos essas classificações. Agora sim, vamos olhar aqui dentro das frases, dentro das orações. Paulo correu muito. Observem que eu utilizei aqui um advérbio muito, né? Advérbio, que é um advérbio de intensidade. E esse advérbio de intensidade, ele está intensificando que palavra aqui na minha oração? Olhe, ele está intensificando o verbo correu. Eu poderia dizer simplesmente, Paulo correu. Mas eu disse, Paulo correu muito. Então, o advérbio aqui, ele está intensificando o verbo. Segundo exemplo, Aurora é muito estudiosa. Eu também utilizei o advérbio muito, né? Um advérbio de intensidade, mas nesse caso, não estou intensificando um verbo. Nesse caso, eu estou intensificando um adjetivo. Eu poderia dizer que a Aurora é estudiosa, mas eu quero dar ênfase. Eu disse que ela é muito estudiosa. Então, nesse caso, o advérbio está intensificando um adjetivo. E no terceiro exemplo, nós temos a seguinte oração. Nosso time jogou muito bem. O advérbio muito aparece mais uma vez aqui, certo? Mas, ao contrário dos exemplos anteriores, ele não está mais intensificando um verbo, ele não está mais intensificando um adjetivo. Nesse caso, eu estou dizendo que o meu time jogou muito bem. Bem, aqui, também é um advérbio. É um advérbio de modo. Então, o muito que aparece nessa oração, ele intensifica um outro advérbio. Aqui, eu acho que ficou muito claro para vocês esses três exemplos, né? Ilustrando os três papéis do advérbio, que é modificar ou intensificar um verbo, modificar ou intensificar um adjetivo, modificar ou intensificar um outro advérbio, certo? Vamos lá. Temos também as preposições. Então, preposição. Nós vimos no bimestre passado alguma coisinha sobre as preposições. Vamos retomar esses conhecimentos e descobrir um pouquinho mais sobre essa classe gramatical. Então, preposição é uma classe gramatical muito importante, pois ela serve para conectar termos dentro de uma oração. É uma palavra invariável que liga dois termos numa relação de subordinação. Vamos lá, né? Relação de subordinação. Mas o que será que é isso? Para entender o que exatamente é uma preposição, é necessário então que a gente entenda essa relação de subordinação entre esses termos na oração. Olhem aqui, preciso de ajuda. Ana é fiel a Deus. Moro em São Paulo. Então, nessas três orações, nós temos aqui a presença de três preposições. A preposição de, a preposição a e a preposição em. Vamos lá, vamos, entender mais um pouquinho. As preposições, além de muito importantes, também possuem algumas classificações. Na verdade, duas, né? Elas são separadas ali em dois grupos. As preposições essenciais, que são aquelas palavras que nasceram para ser preposições. Elas não desempenham outro papel, né? Por isso elas são chamadas de essenciais.
E as preposições acidentais são palavras que pertencem para outra, né, a outra classe gramatical, mas que em algumas situações, né, esporadicamente, elas podem desempenhar um papel de preposição. Ou nós temos também as preposições que são formadas ali em algumas situações, como por exemplo, na junção da preposição em, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Na junção da preposição em mais o artigo a, nós temos aí o surgimento da preposição na. Então, temos esses casos também. Mas é importante que vocês entendam, né, que elas são classificadas nesses dois grupos. Nas essenciais, que nasceram para ser preposição, e nessas acidentais, que são esses casos em que elas surgem aí na junção de diferentes termos ou palavras que pertencem a outras classes gramaticais que acabam desempenhando o papel de preposição, certo? Mas como é que elas aparecem dentro das orações? Observe. Camila gosta de praia. Então, quem gosta, gosta de alguma coisa, né? A Camila gosta de quê? Gosta de praia. Então, aqui eu tenho o papel da preposição de, exercendo aí, né, a função de ligar, de trazer essa informação para o verbo gostar. Espero por você na escola. Quem espera, espera alguma coisa, espera alguém. Eu espero por quem? Espero por você. Então, a preposição por está desempenhando esse papel, tá? Unindo a informação, né, de quem é que eu espero. Você, o termo você. Mas também eu espero por alguém em algum lugar. Então, o verbo esperar, ele está pedindo uma outra informação aqui, né? Eu espero por você onde? Na escola. Então, aqui, a preposição na, ela está exercendo aí o papel de ligar o lugar onde eu estou esperando por você. Tá? Então, aqui eu tenho duas preposições desempenhando o papel dentro da mesma oração, ok? Terceiro exemplo. Eu vou a Copacabana. Quem vai, vai a algum lugar. Para onde é que eu vou? A Copacabana. Então, a preposição a, né, unindo a informação que o verbo ir está pedindo aqui. Eu vou para onde, né? A Copacabana. E no quarto exemplo, Rui e Bel moravam em Recife. Quem morava, morava em algum lugar, né? Então, onde é que Rui e Bel moravam? Rui e Bel moravam em Recife. Tenho a preposição em, que está aqui, né, estabelecendo a relação de subordinação do elemento que está completando o sentido do verbo moravam. Ok? Perceberam, então, o papel fundamental das preposições dentro de uma oração? Vamos lá. Vimos, então, até agora, as seguintes classes de palavras: os substantivos, os adjetivos, os artigos, os verbos, os pronomes, os advérbios e as preposições. Lembrem-se que eu disse lá atrás que nós temos 10 classes gramaticais. Nós vimos até agora 7. Então, nas próximas aulas, eu trarei para vocês as outras 3 que estão faltando aí para completar o nosso time de 10 classes de palavras, 10 classes gramaticais de palavras dentro da língua portuguesa. Certo? Um grande beijo para todo mundo e até lá!